Salmo 32 diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Salmo de Davi, um salmo didático. Por didático é um salmo de ensino. Davi está nos ensinando através de sua experiência extremamente dolorosa, e ele começa dizendo: bem-aventurado, mais que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Agora é Deus respondendo a esse homem que confessou o seu pecado: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freio e cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Esse salmo é didático porque Davi deseja nos ensinar através do pior exemplo, que foi sua experiência de vida, o quanto pecados ocultos destroem nossa vida. A história trágica de Davi começa a ser narrada no segundo livro do profeta Samuel, do capítulo 11 e vai até o capítulo 19, e termina no capítulo 19 com Davi em lágrimas, sepultando seu próprio filho. No capítulo 19, depois de muitas conquistas, ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, ter sido livrado da morte tantas vezes pela providência de Deus, ter sido preservado da perseguição de 13 anos que seu sogro fez contra ele, seu sogro Saul. Davi agora está estabelecido em seu palácio, o reino está em paz, ele goza de credibilidade de seus súditos, ele é o rei que Deus colocou naquele trono, para ser um símbolo do verdadeiro rei que viria, o seu filho Jesus Cristo. Só que Davi tinha o que eu e você temos, corria na veia dele o que corre em nossa veia: veneno de serpente, descendência de Adão e Eva. Ele olha uma mulher tomando banho, e o texto não diz os trajes dessa mulher, ele cobiça essa mulher. Quem é? É Batseba, mulher de um dos teus amigos, e não só teu amigo, esposa de um de teus generais, teu braço direito, teu companheiro de guerra, o homem que te ajudou a chegar onde você chegou. O sinal amarelo é aceso. Davi transpõe o sinal amarelo, transpõe o sinal vermelho, manda chamar Batseba, ele era o rei, dotado de autoridade, deita-se com Batseba. Depois que deita com Batseba, começam a vir os problemas de Davi. A mulher fica grávida. Ao pecado do adultério, Davi soma o pecado da mentira. Ele manda chamar imediatamente Urias, o marido da mulher, do combate. Urias chega, Davi dá um grande banquete, homenageando o comum de seus generais. Tudo isso em 2 Samuel, capítulo 11 a 19. Urias fica bêbado, e Davi diz: vai agora deitar-se com sua mulher. Ele deitando com a mulher anuncia que está grávida. Davi sai ileso da situação. No outro dia ele sabe que Urias é mais íntegro que ele. Urias dorme deitado nas escadas do palácio. Davi manda novamente chamar Urias e diz: por que você não deitou com a sua mulher? Você está cansado de guerra, por que você não foi para a tua casa, para os braços da sua amada? E Urias, íntegro, diz: como eu poderia deitar-me com minha esposa se meus companheiros de guerra estão na batalha? Seria injusto, seria trair o vínculo de fidelidade e companheirismo que eu tenho com os meus amigos. Ok? Davi agora manda Urias
para frente do campo de batalha novamente, só que trazendo em mãos uma carta selada com um selo real, o anel de Davi. Somente o general poderia abrir aquela carta. O general Joabe recebe a carta escrita por Davi, trazida nas mãos de Urias. Ao abrir, está escrito: coloque esse homem na frente do exército mais poderoso, a fim de que ele morra. Urias, marido de Batseba, recebe flechadas e falece em batalha. Agora Davi acrescenta mais um pecado da mentira. É o pecado para projetar a sua vaidade, projetar o seu ego. Ele acolhe a pobre viúva grávida em seu harém. O reino aplaude mais ainda Davi, como homem segundo o coração de Deus. Os súditos não sabiam que Davi já havia deixado há muito de ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele havia perdido a lealdade a Deus, ele havia perdido na intimidade a sintonia da voz de Deus, ele havia deixado de ser amigo de Deus, porque ele tinha se tornado amigo de si. Os interesses de Davi eram a própria manutenção de seu prazer e de sua satisfação. Nós conhecemos muito bem o que é atropelar a vida com Deus para satisfazer os nossos interesses. Nós sabemos muito bem o que é deixar de nos consagrar para correr atrás de pó, de sonhos que vão ser dispersos pela eternidade. Nós sabemos muito bem o que é transgredir, o que é mentir, o que é ocultar. Nós sabemos muito bem quem somos quando ninguém está vendo. Nós sabemos muito bem, se Jesus Cristo voltasse aqui agora e colocasse diante de nós todos os nossos pecados, nós sabemos que muito provavelmente precisaríamos nos esconder debaixo desses bancos, tamanha a nossa vergonha, porque essa roupa bonita que vestimos não esconderia a sujeira que está escondida aqui dentro. Nós sabemos muito bem o que é mentir, o que é maquiar, o que é promover a nossa vaidade e a satisfação dos nossos interesses, às custas de perder a voz de Deus, como um tesouro de grande valor. Só que Deus não deixa barato, não há nada escondido que não seja revelado. Todo pecado um dia será cobrado em nossa conta, mais cedo ou mais tarde, não se engane. Deus levanta um profeta chamado Natã, e a semelhança daquela época, Deus ainda fala, e Deus fala mesmo. Tome muito cuidado com a voz de Deus, nesse momento Ele está falando com você. Natã chega até Davi, que é o grande rei, e precisa chegar com muita cautela, porque o homem tomado de soberba, arrogância, ele é orgulhoso, ele não admite a repreensão. Natã chega até Davi e conta um sonho. Imagina o seguinte: um homem muito poderoso, dono de muitos animais, de uma vasta fazenda, recebe uma visita em sua casa. Ele manda os seus funcionários entrarem na casa de seu fazendeiro vizinho, homem simples, homem pobre, que só tinha uma ovelha. Ele manda roubar aquela ovelha, matar aquela ovelha, para servir ao seu hóspede. Natã pergunta para Davi, o rei, que em muitos casos exercia também a função de juiz: Davi, o que tu achas que deve ser feito a esse homem poderoso, que mandou roubar a única ovelhinha de seu vizinho, tendo milhares, para servir o hóspede em sua casa? A fúria de Davi se levanta, como se ele fosse um homem justo, porque diante das pessoas nós promovemos a nossa justiça. É fácil enganarmos-nos uns aos outros. Davi em fúria diz: que tal homem morra. Natã aproveita a deixa e diz: esse homem é você. Os seus pecados ocultos foram todos vistos por Deus. Aquilo que você cometeu às escuras será trazido à tona. As consequências desse pecado devastarão a sua vida. Sua família nunca mais será a mesma. Você destruiu não só a sua vida, mas você contribuiu para a destruição de muita gente ao redor. Isso traz uma outra lição. Os nossos atos pequenos não são isolados. Nossa vida é cercada por fronteiras.
Quando nós nos convertemos, tendemos a nos tornar muito rigorosos, muito conservadores. Alguns chamariam de fundamentalistas. Nossas fronteiras são muito restritas. Quem ouvir aquilo que a gente chama de músicas do mundo, quebra todos os seus discos antigos, seus CDs antigos. Quando eu me converti, eu peguei a minha coleção de Dire Straits, U2, A-Ha, Pink Floyd, quebrei tudo. Mas na medida em que o tempo passa, é possível que essas pequenas fronteiras comecem a ser quebradas, e as fronteiras vão se tornando cada vez mais largas. Você começa a provar um pouquinho mais do que não provava há muito tempo, a participar de ambientes que você não devia estar participando. Você começa a se cercar de um monte de justificativas, e a principal, que a nossa geração, que tem que satisfazer o seu prazer, é: Deus é amor. Deus é amor. Eu fui salvo pelo Deus de amor, e eu posso viver como eu quero. Deus é amor. E nos esquecemos que a Bíblia fala muito mais da ira de Deus que do amor de Deus. As fronteiras vão sendo alargadas. Foi o que aconteceu com Davi. O seu pecado foi exposto de maneira clara, e a exposição desse pecado de Davi é apenas também um símbolo, uma sombra da exposição do nosso pecado no grande dia final, quando estivermos frente a frente com Jesus Cristo. Pode ser que pela graça de Deus, Ele levante uma pessoa desconhecida, um amigo do coração, um parente seu. Pode ser que através de uma exposição como essa, aquele pecado oculto venha à tona. Você começa a ficar incomodado por ele e deseja acertar as suas contas. E é importante você acertar as suas contas com Deus, porque o pecado afagado, domesticado, o pecado que você leva semanalmente para o pet shop, para ser tosado, receber lacinho, perfuminho gostoso, cobrará um preço muito alto. Se você é de fato um discípulo de Jesus, um homem ou mulher de Deus, o pecado gerará em você algumas consequências terríveis. Davi traz a descrição: enquanto calei os meus pecados. No verso 2 ele diz: os meus ossos envelheceram. Isso me fez mal, minhas energias foram drenadas, a alegria foi roubada do meu coração, eu não conseguia mais cantar como eu cantava. Quando Davi buscou a arca da aliança na casa de Obed-edom e trouxe para Jerusalém, ele veio dançando, cultuando a Deus com alegria. Agora ele não tinha mais alegria em seu culto a Deus, em sua relação com os outros, porque ele sentia em seu organismo os efeitos do pecado. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. E ele diz a razão: porque eu gemia todo o dia. E ele explica no versículo 4, porque ele era filho de Deus, ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, sua força, o seu vigor se foram. Num certo sentido, Deus ser o nosso maior inimigo é a melhor de todas as notícias. Quando nós estamos surdos para qualquer voz, quando nós estamos parecendo aqueles animais duros, selvagens, de difícil domesticação, Deus se levantar para nos disciplinar é a maior revelação de amor que Ele pode fazer por nós. Em Hebreus capítulo 12, Deus diz que Ele nos trata como filhos, e por nos tratar como filhos, Ele nos disciplinará em diversas ocasiões. E Ele diz que o filho que é disciplinado pelo pai, geme, chora, reclama, procura fugir do castigo, porque ele não vê proveito nenhum no castigo. Mas aquele castigo produz um efeito benéfico, gera arrependimento, gera cura, gera restauração. E Davi diz: eu escondi demais, eu ocultei demais, eu tentei administrar demais, eu justifiquei demais. O resultado: os meus ossos envelheceram, o meu vigor se perdeu, a mão de Deus foi posta sobre mim. E ele traz a receita a todos nós. No verso 5 ele diz: confessei-te o meu pecado,
e a minha iniquidade não mais ocultei. É o que eu e você precisamos fazer. Sabe, não é aquela oração de confissão de pecados que nós temos em alguns determinados momentos do culto. Deus, eu quero te confessar a multidão dos meus pecados. Você sabe quais são os seus pecados. Se você parar para avaliar, você sabe quais são os seus pecados. Eles estão diante dos seus olhos nesse momento. É o mundanismo, pode ser a cobiça, pode ser a avareza, pode ser a calúnia, pode ser a fofoca, pode ser a mentira, pode ser o adultério, pode ser a prostituição, pode ser a lascívia, pode ser a incredulidade. Você sabe quais são os seus pecados. Pode ser uma profunda ansiedade, sofre tanto pelo que deseja ter e ser, que não consegue se alegrar naquilo que tem recebido de Deus, e portanto a maneira como Deus te trata, você considera insuficiente, porque Deus não é bom para te tratar do jeito que você merecia ser tratado. Isso é pecado. O pecado está exposto diante de mim e de você nesse momento, e Davi diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele disse: eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e veja o que ele obteve: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Dentro do pecado existe um elemento de destruição. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Toda história de pecado é composta por um enredo. Tiago capítulo 1 diz que primeiro nós deixamos os nossos olhos tomarem ciência de determinado objeto, que é o nosso pecado. Nós alimentamos a nossa cobiça, e depois de alimentar muito, nós nos direcionamos em ação até aqui, ao ato do pecado, e somos destruídos. Davi está nos dizendo que Deus perdoou a iniquidade do meu pecado. Ele quebrou a cadeia que me segurava. Ele arrancou o poder de atração do pecado sobre mim. Mas é necessário confissão. Muitos de nós não confessam seus pecados, de pôr a boca no pó. E nós não confessamos os nossos pecados porque nós imaginamos que a gente pode brincar com Deus. Nós não confessamos os nossos pecados porque a gente não conhece o que é a santidade de Deus. Nós imaginamos que Deus é um Deus molenga. Deus é um Deus que está o tempo todo extravagantemente disponível a gente que quer viver da maneira como deseja. Com Deus não se brinca, do nome dele não se zomba. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é santo, 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 santo. Eu já disse nesse culto, a expressão ira de Deus aparece mais vezes nas escrituras que o amor de Deus. Então não brinque com o nome de Deus, não brinque de cultuar a Deus, não brinque de cantar de qualquer jeito para Deus, de viver de qualquer jeito representando o nome de Jesus Cristo nessa cidade. É vergonhoso, é vergonhosa a atitude de alguns crentes nesse período de carnaval. Vestem-se tolamente, cantam tolamente, falam tolamente, agem tolamente, porque é assim no dia a dia. Nós precisamos conhecer quem Deus é, nos arrepender no pó e na cinza. E Davi está dizendo: pode ir para a presença dele, porque ele perdoa os pecados. Olha o que ele diz no verso 6: sendo assim, todo homem piedoso, e aqui Davi ele afunila, ele coloca todos nós dentro de uma peneira. Só vai passar os piedosos, só vai passar aqueles que estão interessados no que Deus pensa, aqueles que estão interessados em viver como Deus deseja. Sendo assim, os piedosos te farão súplicas, eles vão correr para o Senhor, porque eles querem te encontrar, porque eles sabem, quem é piedoso sabe, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão.
O transbordar das águas aqui diz respeito ao dia do juízo de Deus, quando todo homem e mulher será obrigado a se apresentar diante de Cristo com o joelho dobrado a fim de prestar contas. O homem piedoso corre em súplicas para se apresentar a Deus, para que esse dia da ira não o alcance. Essa foi a experiência de Davi. E o que ele recebe de Deus, no verso 8 em diante, porque primeiro nós temos a descrição de Davi, e agora nós temos a resposta de Deus, depois do pecado confessado. E pecado confessado nas Escrituras tem um outro elemento, é pecado abandonado. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia. É vir para todo culto e confessar a mesma coisa, é falar a mesma coisa, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, não houve arrependimento. Arrependimento é quando eu confesso o meu pecado, ele se torna tão horroroso diante dos meus olhos, que só pensar em repeti-lo e ofender o meu Deus que me ama de maneira inexplicável, já causa em mim náuseas, arrepio, dor. É confessar e abandonar. Esse homem que recebe isso de Deus, agora ouve a seguinte voz do trono de graça. Por isso que é difícil a gente às vezes interpretar os salmos, porque a gente lê os salmos como se somente uma pessoa estivesse falando, mas no Salmo 2 que nós lemos no início do culto, tem 3 pessoas falando ali. Nesse salmo nós temos 2 pessoas falando. Davi começa do verso 1 ao verso 7, e agora do verso 8 em diante é o próprio Deus respondendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Por que Deus responde assim? Porque pecado é a gente desviar da rota. No caso de Davi, foi a mentira, foi o sexo banal, através do adultério, foi a vaidade de permanecer no trono, e não perder a sua reputação diante dos seus súditos. Vaidade, vaidade e vaidade. Todo esse caminho alimentou e retroalimentou a trajetória de destruição de Davi e de sua família. Agora Deus aparece e diz a esse homem arrependido: eu vou te recolocar na jornada, eu vou te mostrar o caminho que você deve andar, e não só mais isso, e não só isso, final do verso 8, sob as minhas vistas te darei conselho, o tempo todo você agora ouvirá a minha voz. Como é importante a gente ouvir essa resposta de Deus a Davi, porque no Salmo 51, que é o mesmo contexto do Salmo 32, contexto significa que o Salmo 32 e 51 se dão nesse mesmo ambiente do adultério de Davi, do assassinato, da mentira. No Salmo 51, Davi diz: Deus, restitui-me a alegria da salvação. Eu perdi tua voz, perdi tua presença, eu perdi o norte, eu me perdi. Agora Deus traz para ele a melhor de todas as notícias: além de te colocar de novo no caminho certo, você vai voltar a ouvir minha voz, a alegria vai voltar, o ânimo será redescoberto, o entusiasmo renascerá. Eu farei isso à sua vida, Davi. Mas Deus traz uma palavra de alerta no verso 9: não sejas como o cavalo ou a mula, são animais sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que Deus está dizendo é: Davi, para de ser cabeça dura, torne essa jornada comigo mais fácil, ela pode ser prazerosa, viva, alegre. Cuidado com o seu caminho de agora em diante, cuidado com os planos que você fará, cuidado com o seu jeito de pensar e agir. Davi, cuidado, não seja como um animal que erra e precisa apanhar muito para aprender. Por favor, Davi,
veja o apelo amoroso de Deus. Por favor, saia desse caminho de desvio em que você se encontra e volta para mim, porque muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, e o sofrimento pelo qual Davi passou é um prelúdio, uma sombra do sofrimento que o ímpio curtirá ao cultivar e adubar o seu pecado. Os filhos de Davi crescem, um irmão estupra a meia-irmã, Aminon estupra sua meia-irmã Tamar, o irmão mais velho, Absalão, muito bonito, cabeludo, promove um jantar, e nesse jantar assassina seu meio-irmão Aminon, que havia estuprado Tamar. Absalão agora precisa fugir, fica 4 anos sem poder pôr os pés em Jerusalém e no território de Israel. 4 anos depois, Absalão retorna. Ele não comunga mais do amor de seu pai. O coração de Davi havia também sido dominado pela amargura. Absalão, durante 2 anos, alimenta o coração dos súditos de seu pai para organizar uma rebelião, um golpe de estado, até que num belo dia, Absalão, em conluio com alguns generais de seu pai e com grandes homens de seu império, proclama: Absalão é rei, Absalão é rei. Um grande exército agora entra em Jerusalém. Davi, já velho, precisa fugir de seu palácio de qualquer jeito, com poucos soldados que lhe restavam. Davi vai para o deserto. Absalão monta uma tenda na sacada do palácio de Davi, manda trazer todas as mulheres de Davi e dorme com cada uma delas debaixo da luz do dia, para que os pecados de Davi, que foram feitos às escondidas, as consequências viessem a público. Davi, no meio do deserto, escreve esse salmo, escreve o Salmo 3, que é um salmo que diz: Deus, tem compaixão de mim, eu vou ser destruído. E naquele episódio de combate, o seu filho Absalão é morto por seu general Joabe. O cabelo de Absalão, que era grande, fica preso nos arbustos, ele fica pendurado, uma cena muito estranha. Joabe chega e mata o filho de Davi, Absalão. Davi chora, mas chora de doer. Absalão, 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 Absalão. Até que um de seus generais se levanta e dá uma dura em Davi. Todos nós lutamos pelo Senhor e o Senhor agora está pranteando pelo inimigo. Os soldados não conseguiram entender que Davi não chorava simplesmente pela morte de seu filho, mas sim pela conjugação de todas as consequências de pecados escondidos, acariciados, domesticados. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas essa conjunção é especial demais. Mas o que confia no Senhor, confiar em Deus nesse contexto significa o quê? Ir até Deus e dizer: eu não mereço nada, eu trago a Ti a pior das pessoas, eu trago a Ti aquele que comete as maiores atrocidades contra Ti, não tem como esconder do Senhor, porque antes que eu pense, o Senhor já sabe o que eu vou pensar. Antes de eu levantar, o Senhor já sabe o que eu vou, para onde eu vou, que direção eu vou seguir. Eu trago a Ti a pior das pessoas, aquele que Te ama de maneira mais desmerecida. E se você acha que ama a Deus melhor que os outros amam, se você acha que é um crente melhor que os outros são, você também está sofrendo do pecado da soberba, que
que é o mesmo pecado de Lúcifer. Ele achava que tinha atributos melhores que outras pessoas. Mas aquele que confia no Senhor, veja só que notícia positiva, a misericórdia o assistirá. Misericórdia é Deus não nos tratar como a gente merece ser tratado, mas é Ele nos olhar nus, sujos, necessitados, e se derramar de amor por nós, nos vestir, mas antes de nos vestir, nos lavar, nos vestir, nos calçar, e nos dar dignidade de novo na presença dEle. Isso é misericórdia. Venha, porque eu vou te tratar com dignidade, vou restaurar a sua vida. E aqueles que são os piedosos, que passaram pelo filtro, perdoados, recebem agora o convite de Deus no verso 11: alegrai-vos, regozijai-vos. Eu estou conversando com vocês que são os justos, alegrai-vos, vós todos que sois retos de coração. Quem é o reto de coração? Talvez você responda: não sou eu. Talvez eu diga também: não sou eu. Mas o texto está dizendo: os retos de coração são todos aqueles que confiaram em Deus, confessaram seus pecados e os abandonaram, encontraram misericórdia, e agora, por conta do sacrifício fiel de Jesus Cristo, podem se aproximar da presença de Deus como gente tratada, perdoada, justificada, feita filho, com dignidade real. Se esse texto bíblico falou contigo nessa noite, se o Espírito Santo ministrou a sua vida, eu quero te convidar a ficar de joelhos e a confessar ao Senhor os seus pecados, porque Ele sabe quem você é, e você sabe quais são os seus pecados. Seus pecados causam separação entre você e Deus. Seus pecados interrompem suas orações. Seus pecados te afastam de experimentar alegria. Os seus pecados roubam o seu coração, drenam as suas energias, ceifam os seus melhores dias. Os pecados destroem a sua vida. Mas os piedosos que têm gemido, que têm sentido o peso da iniquidade, vão até Deus com súplicas, clamando, se escondem em Deus e serão perdoados e preservados no dia da tribulação. Receberão misericórdia e voltarão a se alegrar, voltarão a se regozijar, porque foram justificados por Deus. Confesse seu pecado. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações. Vem edificar-nos, homem restaurar-nos. Somos os teus filhos e clamamos, vem derrama
tua palavra mesmo afirma ser viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, trazendo à tona as intenções mais escondidas do interior do coração de todos nós. Tu nos trouxeste a tua palavra hoje, ó Deus. O maior ofendido por nossas vidas. Temos recebido de ti tanto bem, tantas promessas, tanto cuidado, tanta graça, e ó Deus, há tanto pecado, tanta vaidade, tanta cobiça, mentira, tanto jeito de falar transtornado, tanta ira, tanta amargura, ressentimentos. Ó Deus, no nome de Jesus, vínculos que são quebrados sem o menor temor ao Senhor, tantas justificativas, tanto esfriamento, tão pouca oração, tão pouco conhecimento da verdade que liberta, que é a tua palavra. Ó Deus, o teu povo tropeça, o teu povo morre, porque lhes falta o conhecimento da verdade. Livra o teu povo, ó Pai da morte. Livra esses que aqui estão de permanecerem numa jornada de engano. Traga-os de volta, perdoados, arrependidos, comportamento transformado. Reinsira o teu povo, Deus, no caminho da verdade. Ó Pai, coloque no teu povo vestes de alegria em vez de espírito angustiado. Diz o teu povo com o perdão, a misericórdia, a redescoberta do quão bom é ter a presença do Senhor a nos guiar. Ó Pai, volte a falar com gente que não te ouve há tanto tempo. Fale com pessoas que nunca te ouviram, Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que ofereceu um sacrifício perfeito, derramou todo o seu sangue para que houvesse perdão passado, presente e futuro, no nome desse Filho bendito, de sua obra completa. Visita-nos através do seu Espírito, que convence, que geme em nós, que traduz nossas orações, conduzindo-as até o trono de graça, onde são aceitas pelo Pai. Que esse Espírito gere quebrantamento, que esse Espírito gere vida e vida em abundância. Faça nascer um povo agarrado ao Senhor, ó Deus, desejoso do Senhor, que ama o Senhor visceralmente, com toda a sua força, entendimento. Faça isso na vida deste que vos fale, de todo esse povo presente aqui nessa noite. Visita-nos, ó Pai, com avivamento. Ó Deus, será que o teu povo não tem desejado um avivamento? Porque está se sentindo confortável demais com esse jeito tolo de viver. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos disso, Deus. Visita-nos com teu Espírito e recoloque em nós alegria, regozijo na tua presença todos os dias até o encontro com o Senhor, em nome de Jesus.